Bom dia! Dia 8, quinta-feira, começando mais um Despertando com Dharma. Já não passa nada. Olha aí, Ney Lisboa. Bom dia, Mauro. Olha aí o nosso conterrâneo. Bom dia, Rosa. Tudo bem? Bom dia, Carla. Começando com Sena Bitnik, Ney Lisboa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Maria. Me deixou na porta da tua casa. Ney Lisboa é maravilhoso. Bom dia, Lucelena. Bom dia, Kátia. Olha aí quem tá aí, Kátia. Lembra do Ney Lisboa? Ney Lisboa tocou no meu aniversário de 50 anos. Lembra, Kátia? Bom dia, Rosali. Bom dia, Fran. Tudo bem? Oi, mãe. Tudo bem? Como é que tá, senhora? Tudo bem aí? Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Eliana. Ontem tivemos um feriado bem bacana, com práticas. Vocês viram as fotos? A gente colocou na comunidade, colocou aí. Tá inundado o Instagram de todo mundo. Bom dia, Anne. Bom dia, Grazi. Foi sensacional, uma tarde cheia, assim, plena. Fizemos práticas bem leves, bem descontraídas, falar um pouco, porque tinha muita gente que não sabia, não praticava meditação, tinha alguns alunos, uns amigos e mais pessoas que não conheciam, foram para conhecer o lugar também. E aí a gente fez práticas, depois fizemos trilha, tomamos café, depois teve música, pôr do sol maravilhoso no alto do morro, assim, foi uma experiência. E falar no sol também, tô torrado, né? Vamos lá. Foi bacana ontem. Quem foi, né? Lindas as fotos de ontem, a Kátia comentou ali, inundou ali o WhatsApp, não sei se o pessoal se incomoda um pouco com isso, mas todo mundo quis mostrar com carinho tudo que estava acontecendo, e foi muito lindo, não dá para mostrar o que realmente acontece, né? Mas foi bacana. Bom dia, Cláudio. Então, nós estamos lendo o Pema Chodron, Quando Tudo Se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis, editora Grifos, certo? Livrinho bonitinho, curtinho, de ler rapidinho e ter uns insights. Então, foi isso. Ontem nosso... Pois é, que vontade de estarmos juntos, né, Mauro? Realmente é uma coisa, assim, essas distâncias geográficas, mas é isso. 5, capítulo 5, nunca é tarde demais. Vou voltar ali, que ontem a gente só leu um parágrafo. O que torna Maitri uma abordagem tão diferente é o fato de não estarmos tentando resolver um problema. Não estamos lutando para afastar a dor ou para nos tornarmos uma pessoa melhor. Na verdade, estamos desistindo completamente de ter controle e deixando que os conceitos e ideais desmoronem. Bom dia, Alcione. Recebo muitas cartas, daí está entre aspas aqui, da pior pessoa do mundo. Então a pessoa que manda a carta se pronuncia assim. Bom dia, Márcia. Às vezes, essa pior pessoa está envelhecendo e sente que desperdiçou a vida. Às vezes, é um adolescente que pensa em suicídio e está procurando ajuda. Pessoas que causam a si mesma momentos tão difíceis surgem em todas as idades, tipos e raças. O que há de comum entre elas é a falta de bondade amorosa em relação a si mesma. Agora falou em idades, aqui me lembrei que ontem tinham 3 meninas, uma de 13 e 2 de 15, que foram meio que levadas, bom dia, Nega, bom dia, Ágata, uma é a filha da Carla e a Nina Rosa, que a gente conheceu ontem, que está aqui agora. E elas foram meio que levadas do tipo contra gosto. Eu vou, né? Aquelas coisas que adolescente fala. E depois estavam lá maravilhadas com as práticas, com as dinâmicas, porque até a trilha que a gente fez uma dinâmica também muito bacana, muito linda. E aí elas estavam, ontem eu recebi também um áudio da Nina, filha da Carla, que ficou entusiasmada com o budismo, com
com a meditação, mas no começo elas estavam lá, tipo, que saco, isso aqui, essas coisas de tiozão aí, que a minha mãe bota e a gente tem que vir. Aí depois, recebe um baque. É legal, né? Isso é muito legal. Recentemente estava conversando com um homem que conheço há muito tempo. Bom dia, Conceição. Bom dia, Ângela. Sempre o considerei uma pessoa tímida, de bom coração, que passa mais tempo do que a maioria ajudando os outros. Nesse dia estava completamente desanimado e sentindo-se um caso perdido. Tentando fazer uma brincadeira, perguntei: bem, você não acha que em algum lugar desse planeta deve haver alguém pior do que você? Ele respondeu com comovente sinceridade: não. Se quer mesmo saber o que sinto, acho que não há ninguém tão ruim quanto eu. Que coisa, né? Esse fato me fez lembrar uma tira de jornal de Gary Larson que vi uma vez. 2 mulheres estavam atrás de uma porta trancada, espiando pela janela e olhando para um monstro que está parado na entrada da casa. Uma delas diz: calma, Edna. Sim, é um horrível inseto gigante, mas pode ser um horrível inseto gigante precisando de ajuda. Bom dia, Isis. Para muitos de nós, os piores momentos são aqueles que causamos a nós mesmos. Nunca é cedo ou tarde demais para praticar bondade amorosa. Bom dia, Grácia. Bom dia, Raquel. É como se sofrêssemos de uma doença terminal, mas ainda tivéssemos algum tempo de vida. Como não sabemos quanto, bem que poderíamos achar importante fazer amizade conosco mesmos e com os demais, nas horas, meses ou anos que ainda nos restam. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? A gente fazer uma amizade conosco, assim. Ontem eu vi muita gente lá que não pratica meditação, e claro que eu tive 2 horas de fala, né? E fizemos dinâmicas, brincadeiras, não ficou só papinho sério, assim, foi bem descontraído. Mas em alguns momentos algumas pessoas tiveram umas caídas de ficha, assim, principalmente quem não pratica, né? Quem nunca praticou. E eu vi em alguns momentos algumas pessoas chegando a gente foi subir a trilha, o morro, e a pessoa encostar em mim e dizer: pô, sabe que posso estar falando uma bobagem, assim, é a primeira vez que eu tenho contato, mas algumas palavras que tu me disse ali, eu acho que eu vou começar a mudar a minha vida. Eu vou ter que tomar uma atitude, porque eu não sei quanto tempo resta, é uma pessoa nova, não sei quanto tempo resta da minha vida, mas mesmo assim não importa, eu preciso mudar a minha vida. Tá vendo? Então a gente nunca sabe o que acontece na cabeça das pessoas ali. Bom dia, Aloha. O que está acontecendo ali, né? E é isso. Esse é o nosso papel, eu acho, como um instrutor. Levar a cada pessoa um pouco mais, assim, um pouco mais desse alento, dessa conversa, dessa fala. Quando eu começo a falar, ou quando eu cheguei em casa, eu disse para a Carolina, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia falar. E quando chegou a hora de eu falar, começa a vir, né? Começa a brotar. Eu sigo o que os mestres dizem, né? E os mestres dizem que a gente não deve preparar fala nenhuma. Claro que quando tu vai ter um tema, né? Que é um tema sobre tal assunto, tu vai falar sobre o tema, né? Mas eu nunca programo a minha fala. Eu primeiro ouço as pessoas, faço um check-in e dentro daquilo construo a palestra, a fala, as dinâmicas dentro do que surgir. Porque é dentro daquele mundo ali que eu tenho que falar, entende? É dentro daquele mundo que as pessoas se apresentaram. Porque as pessoas que chegaram até ali vieram com as suas dúvidas, com as suas dores, com as suas vontades, com as suas expectativas. Então não adianta tu trazer uma fala pronta e não atingir aquelas pessoas. Tu tem que estar ali dentro daquele lugar, dentro daquele espaço. E aquele espaço e daquelas pessoas devem abraçar a tua fala, e a tua fala deve abraçar essas pessoas. É algo assustador tu chegar num lugar e não saber o que vai falar, mas ao mesmo tempo é alentador. Bom dia, Pati. Porque tu sabe que cada palavra que tu falar ela não é para ti, não é pro teu eguinho, não é para mostrar que tu sabe sobre o assunto. Isso não faz a menor diferença. Quer mostrar que tu sabe, escreve um livro. E aí mostra para todo mundo.
Mas ali eu tinha que falar para aquelas pessoas. Eu deixei de falar muita coisa. Muita coisa. Mas todas as coisas que eu falei eram para aquelas pessoas que estavam ali. Então é isso. Disse que é impossível atingir a iluminação, sem mencionar satisfação e alegria, sem ver o que somos e fazemos, sem reconhecer nossos padrões e hábitos. Isso se chama Maitri, o desenvolvimento da bondade amorosa e do amor incondicional por si mesmo. Algumas vezes as pessoas confundem esse processo com autoaperfeiçoamento ou desenvolvimento pessoal. Pode acontecer de ficarmos tão presos ao processo de ser bom consigo mesmo que deixamos de prestar atenção ao impacto que estamos causando aos outros. Isso aí, ela falou isso aqui, gente, ela escreveu em 1994. Esse livro está sendo republicado a cada década, assim. Essa última aqui agora é 2021. E as pessoas ficam fazendo esses cursos, essas coisas para aumentar seu potencial, extrair o seu máximo potencial. E muitas vezes eu vejo muito isso, dos coaches ensinando isso, e das pessoas aprendendo a revelar seu potencial de alguma forma, e as pessoas passando por cima das outras, assim, por cima das outras. E isso causa um impacto muito forte. E passando por cima de si também, acreditando numa coisa, porque vai numa palestra motivacional e sai de lá com aquela carga, com aquela energia, e achar que aquilo vai durar para sempre. Não vai durar só aquilo ali. Lembra do que eu falei, né, ontem, anteontem? Se tu não toma banho ao mês, o primeiro banho que tu tomar vai ser um espetáculo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então quando tu encontra Maitri na tua vida, bondade amorosa, quando tu encontra esses aspectos da autocompaixão, todo momento é o momento de elevar teu potencial. Aquilo já está em ti. Erroneamente podemos acreditar que Maitri seja uma forma de encontrar felicidade duradoura, ou como tão sedutoramente nos prometem os anúncios, que podemos nos sentir ótimos pelo resto da vida. Não se trata de bater em nossas próprias costas e dizer você é o máximo, ou não se preocupe, querido, tudo vai dar certo. Ao contrário, esse é um processo através do qual a autoilusão torna-se exposta de forma tão hábil e compassiva que não existem mais máscaras que possam nos esconder. Então sim, a gente tem que estar o tempo todo evoluindo, fazendo os cursos e tudo mais, mas percebendo que, na verdade, nós temos todas essas ferramentas, esses apps. O que torna a Maitri uma abordagem tão diferente é o fato de não estarmos tentando resolver um problema. Não estamos lutando para afastar a dor ou para nos tornarmos uma pessoa melhor. Na verdade, estamos desistindo completamente de ter controle e deixando que os conceitos e ideais desmoronem. Isso se inicia com a percepção de que nada do que ocorre significa um começo ou fim. É apenas o mesmo tipo de experiência humana normal que vem acontecendo às pessoas comuns desde o início dos tempos. Pensamentos, emoções, estados de humor e lembranças vêm e vão. E a presença básica do momento atual permanece sempre aqui. Nunca é tarde para olhar para a própria mente. Isso se aplica a qualquer um de nós, né? Podemos sempre sentar e dar espaço para tudo aquilo que surge. Às vezes, a experiência é perturbadora. Às vezes, tentamos nos esconder. Em outras, nossa experiência é surpreendente. Frequentemente, somos arrebatados por ela, sem julgamento, sem pender para o que gostamos ou deixamos de gostar. Podemos sempre nos encorajar a simplesmente estar ali mais uma vez e ainda mais uma vez. Então, isso que é prática, né? É esse constante cuidado e encontro conosco, assim. E Maitri, essa autobondade, esse amor próprio, assim, é querer ter essa vontade de estar consigo. Bom dia, Mateus. É querer ter essa vontade de encontrar-se, assim, né? O problema é que a gente acha que a gente não tem mais nada para revelar para nós mesmos, né? Mas só que a gente tem. Tem muita coisa. Tem muita coisa para ser revelada. O mais doloroso é que quando nos desaprovamos, estamos praticando desaprovação. Quando somos severos, estamos reforçando a severidade.
Quanto mais o fazemos, mais fortes tornam-se esses aspectos. É muito triste ver como nos tornamos especialistas em causar mal a nós mesmos e aos outros. O truque está em praticar a delicadeza e soltar. Podemos aprender a encarar tudo que surge com curiosidade, sem fazer disso uma grande coisa. Em vez de lutar contra a força da confusão, podemos ir ao encontro dela e relaxar. Quando agimos assim, gradualmente descobrimos que a clareza está sempre ali. No meio do pior cenário, da pior pessoa do mundo, no meio do penoso diálogo que mantemos conosco mesmos, o espaço aberto está sempre ali. Bom dia, Lucas. Bom dia, Amanda. Eu sempre brinco com os alunos aqui, né, em aula, ou aula presencial ou online. Essas palavras que a gente diz para nós mesmos, assim a gente diria para outras pessoas. Essas formas que a gente se trata quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa, a gente faria com outras pessoas. Vocês fariam? Quero saber de vocês. Vocês tratariam os outros como vocês tratam assim internamente? Quando se reprovam, diriam essas palavras que vocês dizem? Não. Nós somos extremamente duros conosco. Carregamos uma imagem de nós mesmos, uma imagem que temos na mente. Esse processo pode ser descrito como mente pequena, ou ainda como sen. Em tibetano, há diversas palavras para mente, mas duas, sen e rikpa, são especialmente úteis. Sen é sen mesmo, S-E-M. Sen em tibetano é o que experimentamos sob a forma de pensamentos discursivos. Este livro, pergunta Amanda Yogni, é Quando Tudo se Desfaz, da Pema Chodron, editora Grifos. Quem está chegando agora. Sen é o que experimentamos sob a forma de pensamentos discursivos, um fluxo de tagarelice que sempre reforça a nossa autoimagem. Rikpa literalmente significa inteligência ou brilho. Por trás de todo o planejamento e preocupação do desejar e querer, do selecionar e escolher, a mente sábia e não construída de Rikpa está sempre ali. Quando pararmos de conversar conosco mesmo, Rikpa estará continuamente ali. Então, tu está em prática de meditação, né? E aí tu está ouvindo aquela conversinha chata da mente, né? E uma tagarelice, né? E tu achando incrível. Ou às vezes tu está em prática de meditação e surge uma grande ideia, as pessoas dizem, nossa, tive um insight incrível. É só um insight cognitivo, nada mais. E aí, por mais incrível que seja, nada mais. E aí tu deixa passar aquilo, que não importa isso que tu tá pensando, porque é uma parte conceitual. A parte mais linda que nós temos que descobrir e a pergunta que tu tem que fazer, se surgiu isso, e se eu descobrir de onde surge isso, de onde brotam todas essas informações, não seria mais lindo eu descobrir onde está brotando? Ou apenas esperar que venha resultados, e os resultados somente aqueles que são perceptíveis pela minha mente pequena, como diz aqui, né? Não seria melhor descobrir tudo esse potencial ilimitado da nossa mente? Aí é Rikpa. E esse potencial ilimitado da nossa mente, quando a gente olha para ela, é um brilho imenso. E na primeira vez a gente se assusta, leva um baque. Assim. Mas ela só aparece quando param esses pensamentos. E não só isso, não adianta só parar esses pensamentos, tu olhar para aquilo, tu olhar para dentro de Rikpa. Mas já é um começo. Já pensou? Espetáculo, né? Quando pararmos de conversar conosco mesmos, Rikpa estará continuamente ali. No Nepal, os cães latem a noite inteira. Bah, que inferno. A cada 20 minutos, mais ou menos, param todos ao mesmo tempo e experimenta-se um imenso alívio e quietude. Então recomeçam. Ah, que inferno. A mente pequena de Sen parece-se exatamente com isso. Quando começamos a meditar, é como se os cães não parassem nunca de latir.
Após um tempo, acontecem as lacunas. Os pensamentos discursivos são bastante semelhantes a cães selvagens que precisam ser domesticados. Em vez de bater neles ou de lhes atirar pedras, nós os domesticamos com compaixão. Repetidamente, nós os observamos com precisão e as bondades necessárias para que eles aos poucos se acalmem. Às vezes, temos a sensação de que há muito mais espaço e ouvimos apenas alguns ganidos aqui e ali. Não é assim com a mente, quando começa a dar aquele espaço, começa a te acostumar com aquelas flutuações, assim. O começo da prática de meditação é sempre muito vibrante, né? Nas primeiras vezes. Daí depois começa a ficar mais tranquilo. Depois tu já nem te importa mais. Depois é serenidade. É claro que o barulho vai continuar. Não estamos tentando nos livrar dos cães. Mas depois que tocamos essa experiência com a amplidão de Rigpa, ela começa a permear tudo. Depois que tivermos o lampejo de amplidão e se praticarmos com Maitri, ela continuará a se expandir. Ela se expande em nosso ressentimento e em nosso medo. Ela se expande em nossos conceitos e opiniões sobre as coisas e sobre o que achamos que somos. Às vezes, podemos até mesmo ter a sensação de que a vida é como um sonho. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, minha melhor amiga começou a ter pesadelos. Neles, ela corria em um prédio enorme e sombrio perseguida por monstros terríveis. Ela chegava a uma porta, lutava para abri-la e assim que havia fechado atrás de si mesma, sentia que era aberta pelos monstros que se aproximavam rapidamente. Finalmente acordava chorando e gritando por socorro. Um dia, estávamos na cozinha da casa dela conversando sobre esses pesadelos. Quando lhe perguntei qual era a aparência dos demônios, ela disse que não sabia porque estava sempre fugindo. Depois dessa conversa começou a imaginá-los, pensando se eles se pareceriam com bruxas ou se algum deles teria uma faca. No pesadelo seguinte, assim que os demônios começaram a persegui-la, ela parou de correr e virou-se. Foi preciso uma tremenda coragem e seu coração batia mais forte, mas ela se encostou na parede e olhou para todos eles. Olha que legal, né? Que legal essa metáfora que ela está fazendo aqui, essa analogia. Todos pararam bem na sua frente e começaram a pular, mas nenhum deles se aproximou. Ao todo eram 5, cada um se parecendo um pouco com um animal. Um era um urso cinzento, que no lugar de garras tinha longas unhas vermelhas. Um possuía 4 olhos, outro tinha um ferimento ao lado da boca. À medida que ela olhava mais de perto, pareciam-se menos com monstros e mais com os desenhos em 2 dimensões das histórias em quadrinhos. Então, lentamente, começaram a desaparecer. Ela acordou em seguida e esse foi o fim dos pesadelos. Que bacana, né? Há um ensinamento sobre os 3 tipos do despertar. Tem isso, a gente tem que enfrentar esses demônios da gente, né? Despertar do sonho normal, do sono normal, despertar ao morrer, do sonho da vida e despertar em plena iluminação, do sonho da delusão. Esses ensinamentos dizem que quando morremos, nossa experiência assemelha-se a despertar de um sonho muito longo. Quando ouvi isso, lembrei-me dos pesadelos da minha amiga. Então, ocorreu-me que se tudo isso é realmente um sonho, posso muito bem passar por ele tentando olhar para o que me assusta, em vez de fugir. Nem sempre achei isso tão fácil de fazer. Entretanto, nesse processo aprendi muito sobre Maitri. Nossos demônios pessoais assumem muitos disfarces. Nós os experimentamos como vergonha, ciúme, abandono e raiva. Eles são tudo aquilo que nos deixa tão infelizes, obrigando-nos a fugir continuamente. Fugimos em grande estilo, extravasamos, dizemos alguma coisa, batemos a porta, ferimos alguém ou tiramos um vaso, para não ter de enfrentar o que está acontecendo em nosso coração. Ou então escondemos nossos sentimentos e de alguma forma amortecemos a dor.
Podemos passar a vida toda fugindo dos monstros da nossa mente. No mundo todo, as pessoas estão presas ao processo da fuga, que se esquecem de tirar proveito da beleza que as cerca. Ficamos tão acostumados a correr sempre para frente que roubamos de nós mesmos a alegria. Vamos parar por aqui. Bom dia que chegou agora. Daniel, Cris, Fred, Samara. Vamos fazer uma prática? Talvez tenha tocado em alguém esse assunto, esse tema. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem um suspiro. Deixe que o corpo todo descontraia. Aproveite esses minutinhos, curtos, mas importantes. Se coloque numa postura em que as costas fiquem eretas. Se estiverem deitados, fiquem atentos. Perceba que o corpo todo está descontraindo. Deixe que os ombros relaxem, o pescoço relaxem a lombar, o abdômen. Comece a trazer lentamente a sua atenção a todos os sons à sua volta, aos cheiros. Ativem todos os sentidos. Comece a trazer lentamente a sua atenção para a sua respiração. Fazendo com que a sua mente fique cada vez mais envolta de si mesma. Vá observando o ar entrando, o ar saindo. Novamente o ar entrando, saindo. E se você prestou atenção às palavras finais dessa leitura, e se lhe ocorreu algum monstro, algo que você precisa enfrentar na sua vida, algum medo, talvez alguma forma da sua personalidade, algo que você vem passando, algo que você precisa superar. Cada um sabe dos seus monstros, ou dos seus obstáculos. Comecem com algo pequeno. Se você é tímido, por exemplo, tímida, tem vergonha de aparecer, quem sabe se você entrasse em uma aula de teatro, de performance corporal, de dança, este é apenas um exemplo. Comecem com coisas pequenas que vocês possam construir aos poucos. Não enfrentem os seus maiores demônios no primeiro momento. Comecem devagar. Veja em si mesmo algum obstáculo e tente.
Esse pode ser o seu Makyo, o demônio. Comece com obstáculos pequenos, mas comece. Faça uma inspiração profunda. Estejam determinados a enfrentar, e vocês verão que será como tirar uma pedra de um funil, assim. Todo o universo se abrirá de alguma maneira. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, pela presença de vocês. Amanhã tem de novo Despertando com Dharma, 6h30 da manhã, 6h30 da manhã até às 7. E convidem as pessoas, convidem os amigos, as amigas, porque esse livro é curto e muito profundo. Obrigado. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Obrigado e até amanhã.